Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e a possibilidade para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Neste ano de 2022, convidamos egressos das linhas de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão e de História e Filosofia da Educação para compartilharem conosco seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas no campo da educação. Nossa convidada de hoje é a egressa do Programa de Pós-Graduação da UFRGS, Elizabeth Ramoncini, que conversa conosco sobre a sua dissertação que teve como tema o processo da pesquisa para estudantes do 4º ano do ensino fundamental, a partir da elaboração, construção e análise de projeto de aprendizagem investigativa. Este estudo foi orientado pela professora doutora Cristina Maria Pescador. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar conosco a tua experiência no mestrado. E vamos começar o nosso diálogo? Boa noite, então. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho dessas experiências do projeto de pesquisa. De antemão, já agradeço à universidade pelo convite, pela Elisângela, pelo contato, de estarmos aqui conversando um pouquinho, então, sobre a educação, um tema tão importante. Então, eu peço licença, então, que eu vou compartilhar um material, os slides do projeto da minha pesquisa, para que vocês possam acompanhar e compreender um pouquinho mais sobre esse processo que ocorreu ao longo dessa caminhada. Então, como foi apresentado inicialmente, o projeto de pesquisa, ele tratou, então, de analisar, então, o processo da pesquisa para estudantes do 4º ano do ensino fundamental, a partir da elaboração, construção e análise de um projeto de aprendizagem investigativa. O problema de pesquisa, ele se baseou, então, de como ocorreu esse processo, como as crianças foram avançando e foram desenvolvendo a pesquisa, então, ao longo de um plano de ação que foi pensado nesse desenvolvimento. E o objetivo geral, ele visou, então, compreender, então, os processos dessa pesquisa por meio da elaboração, construção e análise do PAI, a fim de desenvolver competências de um estudante pesquisador, que é um sujeito investigativo, crítico, participativo e atuante. Como relevância acadêmica, então, o projeto de pesquisa se baseou em Sasser em 2015, que ela fala, então, que a pesquisa ela é entendida como uma parte da investigação. Investigar, então, corresponde a uma busca por respostas. E o que é mais importante na investigação não é o seu fim, mas o caminho trilhado. Então, o projeto de pesquisa em si visou, então, analisar esse processo de todo o desenvolvimento que ocorreu ao longo dele, de como as crianças evoluíram e compreenderam a questão da pesquisa. Então, ele foi baseado em 2 relevâncias, uma delas é o projeto de aprendizagem investigativa, em que o tema ele foi escolhido de forma colaborativa, a fim de satisfazer a resolutividade de um problema, e que o papel do professor, ele é mediador desse processo, e que o papel do estudante, então, corresponde, então, a atuar de forma participativa nesse processo. E as competências de um estudante pesquisador, que foi outra relevância acadêmica, foi, enfim, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar de diferentes linguagens verbais, argumentar através de dados e fatos, envolver os alunos em atividades de pesquisa e conceber, administrar uma situação-problema, porque todo o plano de ação ele foi pensado numa diversidade de metodologias bastante grande,
a fim de atender essas amplas competências. A pesquisa ela foi baseada em Felipe Perrenot e a BNCC, então, de 2018. A metodologia, então, ela compreendeu como 12 sujeitos participantes, ou seja, 12 pesquisadores, eram estudantes na faixa etária de 9 anos. Utilizou-se da pesquisação, porque além de pesquisadora, eu era professora da turma, então a ação ela foi mediada de forma direta nessa pesquisa, e ela foi pensada a partir de um plano de ação, onde foi organizado um roteiro em etapas. E a forma de análise, né, que é a análise discursiva, análise textual, ela foi analisada a partir de coleta de dados que se originou dos trabalhos realizados dos alunos, das produções e do diário de campo, onde eu anotava todas as observações que ocorreram ao longo dessa pesquisa. Então, agora, para vocês compreenderem um pouquinho mais esse processo da pesquisa, eu vou apresentar, então, o roteiro do plano de ação do PAI. Eu organizei aqui um material contando um pouquinho dessa trajetória para vocês compreenderem, de fato, como ocorreu esse processo. Então, inicialmente, né, foi questionado, então, o que de fato é pesquisa? O que os alunos compreendiam como pesquisa? Porque como é que nós vamos desenvolver um projeto de pesquisa se eles não compreendem, se eles não trazem essa ideia de pesquisa? Então, esse momento foi feito para isso, para conversar com eles a esse respeito. Então, foi construída uma nuvem de palavras a partir de vídeos educativos que tratavam sobre esse conceito. E também, nós organizamos o roteiro do PAI, não arrisca como uma pesquisa acadêmica universitária, mas contendo algumas etapas adaptadas a isso. Então, uma das primeiras fases, com certeza, foi o título, que eles escreveram e que eles desenharam. Aqui tem uma imagem da história do mundo, que tratou sobre como surgiu o mundo, que foi um dos projetos realizados. Aqui, essa etapa foi toda online, nós não estávamos em ensino presencial, então houve essa questão das aulas síncronas, para a gente conversar, discutir, trazer essas palavras, para depois a gente poder concretizar isso. Aqui nós adaptamos, então, o sumário. Nós fizemos de forma simples, em forma de uma tabela, onde eles organizaram todas as etapas do projeto, colocaram o número do título, as páginas, para eles terem uma ideia dessa organização. O tema do PAI foi a partir de um livro, O Mundo Inteiro, porque esse tema trazido, ele trazia infinitas possibilidades, e eu não queria que eles se sentissem fechados na escolha de um tema. Então, como o mundo inteiro, né? O que é o mundo, né? O mundo tem tanta coisa nesse mundo, então foi explorada essa parte para que estimulassem eles a trazerem ideias, curiosidades sobre várias possibilidades que poderiam ser trazidas de estudo. E aqui também, para complementar o tema, nós trabalhamos com a música há 8 anos, também de forma online, em que há vários questionamentos. E a partir desses questionamentos, eles tiveram que trazer, cada um tinha que pensar numa problemática que eles gostariam de trazer para essa pesquisa, né? O que eles queriam descobrir, quais eram suas curiosidades. E aí, devido ao período pandêmico também, conversando junto com a minha orientadora, nós fizemos uma coleta de todos os questionamentos, de todas as sugestões trazidas, e nós organizamos um questionário online do Google Forms, onde a gente conversou com eles e colocamos em votação os 2 maiores questionamentos que eles teriam curiosidade em estudar. E aí foi feita uma votação. Então, dentro do projeto de pesquisa, nós trabalhamos com 2 temas, com 2 temáticas, que foram como surgiram, como as cores existem,
e como surgiu o mundo, com 50% de votação cada um. Então, a partir do tema escolhido, do questionamento e tudo, cada um teve a sua temática e seu questionamento escolhido, nós passamos, então, a desenvolver o projeto de pesquisa. Então, eles elaboraram a justificativa, eles elaboraram o objetivo da pesquisa deles, eles criaram as hipóteses, né? Aí veio uma questão que não estava prevista no nosso roteiro de estudo. Como os alunos iriam compreender o que é uma hipótese? E a partir disso foi pensado em criar pequenas oficinas antes de entrar no tema, no roteiro em si da questão da hipótese, que a gente trabalhou com a questão das massinhas de modelar, a gente trouxe Piaget, né? Na questão de quantidades de massa, em que eles exploravam as formas e eles pensavam nas possibilidades. E a partir disso, a gente construiu a hipótese do projeto de pesquisa. Essa ideia das oficinas, elas não tinha sido pensada, mas pela faixa etária, se tornou necessária para eles concretizarem a ideia. A partir disso, houve o momento, então, da investigação do pai, a fim de responder à problemática da pesquisa. Foi utilizado o laboratório de informática. Nessa etapa, os alunos estavam em aulas, uma parte presencial e outra parte remota, que é o chamado ciclos que a gente dizia na época, em que eles utilizaram sites de pesquisa, liam informações e organizavam, então, o textinho, o pensamento deles, a fim de responder à parte escrita. Então, foi um momento muito importante, porque a tecnologia foi essencial nesse processo. E, por fim, os alunos, na parte da conclusão e compartilhamento dos seus resultados, eu usei o Padlet, que é um aplicativo gratuito também, aonde houve uma possibilidade de trocas com os familiares também, aonde eles escreveram as suas conclusões de pesquisa. E também foram eles que escolheram as imagens e foram eles também que digitaram as suas conclusões. E a partir disso foi gravado um pequeno vídeo deles contando as suas conclusões para os seus familiares e mostrando o resultado desse processo de pesquisa. E a partir disso, então, é que de fato, né, houve análise desse processo de construção através da análise textual discursiva, em que eu analisei toda essa análise de processo de construção do pai, como eu havia dito, utilizando as produções das crianças, as minhas anotações, gravações, todos os recursos, então, que estavam em mãos. E aí, aqui que eu trouxe, que eu vou fundamentar um pouquinho mais a questão que eu comentei diante do teu questionamento, que foi a questão, né, do período pandêmico, de toda essa situação. Então, nós tínhamos as categorias a priori, a que estavam previstas no projeto de pesquisa, para ampliar, fundamentar, então, a questão do pai, né, como um estudante problematizador, que pensa em hipótese, num estudante investigativo, a questão do estudante de múltiplas linguagens, porque foi utilizado diferentes metodologias nesse processo de pesquisa, cada etapa do roteiro foi pensada de uma forma diferente, foram usados recursos, tanto impressos como digitais diferentes, mas o que mais surpreendeu nesse processo foi as categorias emergentes, onde realmente, de fato, não havia sido pensado exclusivamente nessas análises, que foi, então, as categorias que emergiram. E isso permitiu, então, o PAI, que foi na formação de competência do estudante digital, porque, diante do período pandêmico, a questão digital e o acesso dos alunos a esses recursos se tornaram mais intensos, tanto a utilizá-las nas aulas remotas, como aplicativos, como utilizar o computador no laboratório de informática, foi essencial para trazer essa competência nesse projeto de pesquisa.
E outro fator importante foi a questão da alfabetização científica na constituição do estudante pesquisador. Porque o roteiro de pesquisa, ele passou por um processo de adaptação diante do cenário, mas também ele foi adaptado para atender, né, perante a faixa etária das crianças, perante o desenvolvimento da idade das crianças, que de fato eles desenvolvessem um projeto de pesquisa. Porque para eles a pesquisa inicialmente era entrar no Google e fazer algumas anotações. Não era pensar sobre esses dados, não era argumentar sobre esses dados, não era analisar esses dados. E foram incluídos nesse roteiro etapas que inicialmente não haviam sido pensadas, como, por exemplo, a fonte, a questão do sumário. Então, isso se agregou ao longo do processo da pesquisa. E, por fim, a flexibilização do plano de ação do pai no contexto da pandemia. Trazer um projeto de pesquisa de um mestrado, sendo professora da turma, como eu vou administrar tudo isso, né? Como eu vou atender a todas essas necessidades, sem também deixar de lado toda a responsabilidade que o professor tem que ter nas demais áreas de conhecimento. Como incluir esse processo de pesquisa diante de uma dinâmica de escola que também estava em fase de adaptação para atender esse cenário pandêmico. E com isso, então, eu trago alguns questionamentos que estiveram em torno da minha pesquisa, que foi o seguinte: como realizar um projeto de pesquisa no contexto da pandemia? Então, adaptar quando era etapas síncronas, adaptar quando era aulas em ciclos, adaptar nas aulas presenciais, adaptar as tecnologias utilizadas na escola. Aqui no ladinho, vocês estão vendo uma imagem de uma pasta. Essa pasta ela foi pensada porque durante esse período, cada 15 dias tinha retirada de materiais, de atividades. Então, para os alunos diferenciarem as atividades de matemática, de português e outras áreas, foi criada uma pasta que identificasse o projeto de pesquisa. Isso foi pensado por causa da situação vivida no momento. Outro questionamento: que recursos poderiam ser utilizados em cada etapa do roteiro para que os estudantes compreendessem seu processo? Então, a questão digital aqui foi essencial. Os alunos terem acesso ao Meet, de ter o grupo dos pais para acompanharem esse processo, deles poderem ir para um laboratório pesquisar, foi fundamental para que isso acontecesse. Como organizar os registros escritos de sua investigação? Que é aqui, tanto a pasta, né? Que essa pasta, ela era o nosso elo de idas e vindas, né? De ciclos de atividades. E também aqui, na foto de baixo, nós temos aqui o material todo o material impresso que eles iam desenvolvendo, encadernado. Então, no final, foi feita uma espécie de um livro, né? Toda a pesquisa, todas as etapas foram juntadas e foram daí depois encadernadas, organizadas e depois entregues aos estudantes. E, por fim, o último questionamento: como fazer com que os familiares percebessem a importância de realizar o projeto de pesquisa frente a tantos desafios e necessidades? A família, ela é importantíssima nesse processo, porque muitas vezes, como era ciclos, uma parte dessa pesquisa, nós tínhamos que orientar a criança e os familiares para desenvolver essas etapas. Então, num primeiro momento, quando nós tínhamos que assinar o termo de autorização, né, para usar o material e as partes burocráticas, enfim, da pesquisa, ao invés de mandar para assinar, eu me dispus a uma das entregas e retirada de atividades em ficar no ginásio, que era do ladinho da escola, e conversar com os familiares presencialmente, para explicar de fato qual era a importância disso e como isso ia agregar nas aprendizagens deles.
e que seu projeto estaria trabalhando também as linguagens, também as ciências da natureza, também estaria agregada ao conhecimento. E isso foi essencial para que o projeto de pesquisa desse sequência em todos esses processos que foram descritos anteriormente. E aqui eu trago algumas considerações finais, então, da pesquisa que eu gostaria de compartilhar. Então, o desenvolvimento da pesquisa em sala de aula possibilitou aproximar os estudantes dos anos iniciais do conhecimento científico, atuando como protagonistas na busca por informações ao desenvolver a investigação a partir de uma problematização. Esse estudo é resultado de muito estudo e dedicação, principalmente quando estou me referindo ao cenário pandêmico, em que o plano de ação foi desenvolvido. Por isso, posso dizer que os desafios foram superados e se referem aos esforços dos estudantes serem autores dos projetos de pesquisa, ao mesmo tempo que se sentissem motivados. Então, a pesquisa nesse cenário, ele veio para agregar, ele veio para somar, ele veio para motivar os estudantes que estavam, em primeiro momento, né, de certa forma, isolados dos seus colegas, isolados do ambiente escolar. Isso fez com que aproximasse ainda mais eles da escola. Aqui eu trago algumas referências, então, do meu trabalho de pesquisa, e aqui eu deixo um pequeno pensamento adaptado, que é sobre o tema do meu projeto e que o livro trouxe na história. O que é o mundo? O mundo é o que você coloca nele. Investigação, questionamento, descoberta, aprendizagem, exploração, criatividade, criticidade, compreensão, transformação. Quanto mais você aprende, mais coisas boas você pode colocar no mundo. Então, Elizabeth, eu quero te agradecer, te parabenizar por essa pesquisa linda que você desenvolveu. Certamente não trouxe só contribuições para o campo da educação, mas trouxe contribuições para aqueles alunos, para essas famílias, né, e para a gente fazer pensar de uma forma diferente nessas ações essas práticas pedagógicas, né, junto aos nossos alunos. Parabéns novamente. A Elizabeth hoje apresentou nesse diálogo o tema da sua pesquisa, o processo da pesquisa para estudantes do 4º ano do ensino fundamental, a partir da elaboração, construção e análise de projeto de aprendizagem investigativa. A gente reforça que esse aqui é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas no campo da educação. A Elizabeth nos trouxe aí alguns exemplos do que a gente pode fazer, né? E te convidamos a acessar outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes e a participação de egressos, professores e profissionais com contribuições no campo da educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar o diálogo para pensar e discutir os desafios da educação no seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso a gente conta com você, a sua participação, se inscrevendo no nosso canal, comentando e compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas edições. Um abraço e até lá!